Eu sou Yun-Ye, um transmigrador que tomou posse do corpo do imperador com o mesmo nome que o meu. Agora, possuo 6 discípulos e um sistema que mais parece uma bomba relógio, pois preciso trocar pontos por dias de vida. Assim, liderarei meus discípulos em uma jornada intensa contra as 8 facções da Terra Santa para recuperar o que um dia foi deles. A história inicia-se no Pico de Lótus, cercado por um vale de floresta abundante. 2 pessoas subiam as escadas do templo. Uma jovem bonita comentava que o mestre deles estava chegando ao fim de seus dias e que sua condição piorava a cada dia. Ela questionava como as 3 irmãs mais novas estavam se saindo em sua perigosa busca pelo reino secreto. O rapaz respondeu que a irmã Zhongli Mei podia se comunicar com fantasmas, a irmã Yuan Xiaolu possuía habilidades medicinais e a outra irmã, Yuer, era muito inteligente. Ele concluiu que elas provavelmente estavam bem e sem problemas. Em seguida, ele afirmou que os 2 precisavam prolongar ao máximo a vida do mestre e pediu que se apressassem, pois o irmão Gao Ao já devia estar exausto. A garota, com um semblante triste, apenas concordou com o que seu irmão sênior dizia. Nesse momento, em algum lugar próximo, uma esfera brilhante surgiu no céu. A jovem perguntou que som seria aquele, e ambos se viraram para olhar para a colina, onde um grande sinal de fumaça aparecia. O rapaz gritou, dizendo que aquilo não era bom, pois a formação atrás da montanha havia sido quebrada. Enquanto isso, no salão principal do templo, um homem canalizava sua energia para o mestre, formando um grande símbolo de Yin e Yang abaixo dele. Gao Ao tentava desesperadamente pedir que seu mestre despertasse, pois eles precisavam de sua força para enfrentar um ataque iminente. Nos pensamentos do mestre, ele desejava muito acordar, mas estava por um fio e sem forças sequer para dizer uma palavra. Ver um ataque inimigo às portas o deixava profundamente triste. Nesse momento, descobriu-se que um rapaz chamado Yun-Ye havia reencarnado como o imperador daquele mundo alternativo, sendo conhecido como o Imperador Deus das Nuvens. Yun-Ye era odiado pelas 8 Terras Santas, mas possuía 6 discípulos fortes, todos com passados trágicos. O discípulo mais velho, Ling Feng, era um ex-príncipe da dinastia Daiyu, cuja família fora completamente exterminada pela Terra Santa Daoísta. A segunda discípula, Yuan Ziyi, originalmente era um dragão de ouro de 5 garras, temida e caçada pelo verdadeiro dragão da Terra Santa. O terceiro discípulo, Gao Ao, era descendente do clã divino, massacrado por causa da capacidade de sua linhagem sanguínea de criar elixires divinos. A quarta discípula, Zhongli Mei, pertencia ao clã fantasma e, após ser caçada, escondeu-se na arma mágica de Yun-Ye, que a trouxe de volta. A quinta discípula, Yuan Xiaolu, era uma cultivadora especializada em alquimia e técnicas de cura, confiada ao cuidado de Yun-Ye pelo ancião do Vale do Rei da Medicina antes de falecer. A sexta discípula, Yuer, sofreu um acidente e era a última de sua linhagem, também confiada a Yun-Ye. Esses 6 discípulos eram considerados espinhos pelas seitas autoproclamadas justas. Yun-Ye os ensinara a não aceitar injustiças, o que havia gerado conflitos com diversas forças locais. Felizmente, Yun-Ye a havia cultivado intensamente e estava prestes a se tornar um semideus, alcançando um nível de invencibilidade. No entanto, aqueles que se diziam honrados apenas ousavam falar pelas costas, nunca enfrentando o imperador diretamente. Ling Feng correu gritando que a Terra Santa da Estrela e da Lua, a Terra Santa do Céu Celestial e a Terra Santa do Dragão Verdadeiro estavam atacando ferozmente. Ele temia que algo terrível acontecesse. Yuan Ziyi o acompanhava silenciosamente. Pouco tempo depois, ambos chegaram ao salão principal. Gao Ao informou que a formação que carregava o nível de cultivo do mestre havia sido quebrada com facilidade, indicando que algo muito ruim estava para acontecer. Gao Ao levantou-se, convocou Yuan para segui-lo e proteger o templo, e pediu que Ling protegesse o mestre. Os 2 discípulos partiram rapidamente, enquanto Ling permanecia ao lado do mestre imóvel. Fora do templo, diversos navios voadores aproximavam-se, exibindo toda a sua imponência diante da fragilidade do imperador.
Um dos homens presentes no ataque gritou, acusando Yun-Ye de dominar o pico de lótus da Terra Santa e acolher traidores de diversos clãs, permitindo que eles cometessem más ações livremente. Ele afirmou que todas as 8 Terras Santas seriam destruídas pelas atrocidades de Yun-Ye. Yuan chegou ao local e questionou a justiça daqueles homens, concluindo que, se não gostassem do que ele fazia, ao menos deveriam ter declarado guerra antes. Ela os chamou de covardes por esperarem a fragilidade do mestre para agir, destacando que pessoas pequenas como aquele homem só ousam olhar para as estrelas à noite, mas aproveitam-se dos outros sem escrúpulos. A jovem terminou afirmando que, mesmo assim, o homem ainda ousava falar grandiosamente. O homem ficou irritado e respondeu que Yuan era, de fato, discípula de um demônio como Yun-Ye, pois ambos combinavam perfeitamente. Outro homem comentou que fazia muito tempo desde que vira Yuan-Zi e que ela havia crescido bastante, ao ponto de enfrentar um ancião das 8 terras. Ele continuou, dizendo que o mestre dela lhe ensinou muitas coisas boas, mas que ela não deveria esquecer suas origens, nem o fato de ter implorado por misericórdia quando estava na Terra Santa do verdadeiro dragão. O homem então ativou uma esfera de energia em sua mão, acusando Yuan de trair o clã principal, tornar-se discípula de Yun-Ye e causar mal por onde passava. Ele declarou que ela era uma vergonha para a Terra Santa dos Dragões Verdadeiros. A esfera de energia que o homem carregava transformou-se em um dragão poderoso. Yuan, que também possuía o mesmo poder, invocou seu dragão dourado para confrontar o do adversário. Os 2 dragões iniciaram uma batalha intensa, mas Yuan começou a sofrer, pois havia enviado uma grande parte de seu poder espiritual para ajudar seu mestre naquele dia, danificando sua essência. Apesar disso, ela pensava que, se não fosse por isso, estaria em melhores condições para enfrentar aquele dragão fraco. Nesse momento, algo chamou sua atenção. Gao, seu irmão mais novo, avançou em direção ao inimigo, e Yuan se desesperou ao perceber que não teria forças para ajudá-lo por muito tempo. Gao, no entanto, disse que iria ajudá-la, enquanto avançava empunhando sua espada. O líder dos dragões verdadeiros lançou outro ataque e questionou se apenas aquele moleque iria enfrentá-lo, afirmando que seria uma má ideia. O dragão do homem lançou um ataque direto contra Gao, que tentou se defender com sua espada. Impressionado, o líder dos dragões verdadeiros reconheceu Gao como membro do antigo clã divino e comentou que, se ele fosse mais velho, ninguém seria páreo para enfrentá-lo. Outro homem sorriu e acrescentou que o crescimento de Gao dependeria apenas do velho Tu. Enquanto isso, no salão onde Yun-Ye se encontrava, Ling percebeu uma aura divina e concluiu que seu irmão mais novo, Gao, havia sido forçado a expor essa energia, o que indicava que ele estava correndo sério perigo. Ling tentou despertar seu mestre, suplicando para que ele acordasse, pois o pico de lótus estava sob ataque e os discípulos estavam em perigo. Nos pensamentos de Yun-Ye, ele sentiu algo errado. Os inimigos estavam atacando, seu poder ainda estava desativado, sua vida estava se esvaindo e seus discípulos estavam sendo feridos. Ele se questionou se estava errado e se, na verdade, era o vilão da história, destinado a ir contra o protagonista. De repente, uma pequena criatura surgiu atrás de Yun-Ye, informando que ele estava em uma crise de vida ou morte e que o sistema havia sido ativado automaticamente. Uma mensagem apareceu, dizendo que, por ser a primeira ativação do sistema, ele receberia um pacote de recompensa com 10 pontos, e cada ponto poderia ser trocado por um dia de vida. O sistema perguntou se ele gostaria de realizar a troca imediatamente. Confiante, Yun-Ye levantou-se e declarou que nunca seria uma figura descartável, pois sempre soube que era o protagonista. Ele confirmou a troca, e o sistema informou que ela foi realizada com sucesso. Yun-Ye ganhou 10 dias de vida útil, e todas as funcionalidades do sistema foram ativadas automaticamente. Rapidamente, uma tarefa foi anexada ao sistema: salvar um de seus discípulos para receber 20 pontos ao concluir a missão. Enquanto isso, do lado de fora do templo, os navios voadores pressionavam ainda mais, avançando em direção ao templo. O líder dos dragões verdadeiros canalizava mais um ataque e dizia a Gao e Yuan para não se preocuparem, pois aquilo ainda não havia acabado.
Ele lançou diversos raios negros em direção a Gal, e ao atingirem o solo, uma grande explosão ocorreu. Gal, nesse momento, estava caído no chão, pois havia sido atingido diretamente pelos raios. Ele pensava que talvez aquela terra santa dos dragões verdadeiros não fosse tão fácil de lidar quanto imaginava. Yuan virou-se para seu irmão mais novo, desesperada e preocupada com ele. Nesse momento de distração, o dragão do líder dos dragões avançou em sua direção. Gal gritou, tentando avisá-la sobre o ataque, mas, quando Yuan se virou para ver o que vinha em sua direção, foi atingida por um golpe poderoso que a lançou para longe. Outro homem da Terra Santa preparava um ataque chamado Formação do Milênio do Rio Estelar. Diversas bolas de fogo surgiram no céu, dirigindo-se ao Pico de Lótus. Yuan e Gal se desesperaram ao ver aquele ataque tão poderoso vindo em direção a eles. Contudo, nesse instante, alguém chegou, e com apenas um estalar de dedos, eliminou todas as esferas que caíam do céu. Yuan e Gal se animaram ao ver seu amado mestre ali, após tanto tempo. Yuan, tentando se levantar, disse que sabia que seu mestre era uma pessoa virtuosa, abençoada pelo céu, e que não desistiria tão facilmente de sua vida. Um dos homens da Terra Santa, ao ver Yun Ye, começou a zombar dele, dizendo que o protagonista sempre afirmava estar apenas um passo atrás de se tornar um semideus, e que agora havia se tornado um covarde. Ele perguntou quem estava se escondendo e planejando não sair. O homem de preto começou a intimidar Yun Ye, afirmando que ele ousava atacar sua formação mesmo estando prestes a morrer. Ele continuou dizendo que Yun Ye já havia perdido toda a sua energia. O líder dos dragões começou a rir e perguntou se o protagonista conseguiria vencer um discípulo dele. O homem, então, virou-se para trás, apontou para um dos discípulos e ordenou que ele avançasse e tentasse a sorte contra o imperador Yun Ye. O discípulo obedeceu rapidamente às ordens de seu mestre. Yuan gritou, dizendo que, se Lung Tu ousasse humilhar seu mestre, ela mesma o eliminaria. Contudo, Gal aproximou-se dela e, calmamente, disse para não se preocupar. Ele pediu que Yuan olhasse para o mestre deles e percebesse o quão calmo ele estava. Gal concluiu que, se ele estava assim, era porque já devia ter alcançado algo grandioso. O discípulo do velho Lung Tu se preparava, pensando que, finalmente, seu mestre havia lhe dado uma oportunidade. Ele queria aproveitar ao máximo, acreditando que, ao eliminar Yun Ye, conseguiria fazer seu nome, e assim, as 8 terras seriam dele. O discípulo, então, seguiu em direção ao protagonista, caminhando calmamente, enquanto este iniciou uma contagem regressiva, começando pelo número 3. O discípulo perguntou se Yun Ye estava contando os últimos segundos de sua vida. Quando o protagonista chegou ao número 1 de sua contagem, ele ergueu uma de suas mãos e lançou um peteleco. Com esse movimento leve, desferiu um ataque colossal em direção ao discípulo de Lung Tu. Ao ver seu ataque atingir o navio voador, o protagonista respondeu que não estava contando os últimos segundos de sua própria vida, mas sim os do discípulo. Um dos homens da Terra Santa, após ter fugido do barco atingido, perguntou-se como aquilo era possível, já que claramente Yun Ye parecia estar à beira da morte. O golpe, além de ter matado Lung Tu, também destruiu um navio de guerra celestial, famoso por sua defesa. Assustado, o homem refletiu sobre o tipo de poder absurdo que estava diante dele. Em seus pensamentos, acreditava que, mesmo se um de seus ancestrais aparecesse, não seria capaz de combater Yun Ye facilmente. Um homem mais velho se aproximou e disse a Yuelao que aquela era a batalha final, pois, mesmo que os dois unissem forças, não seriam capazes de enfrentar Yun Ye. Enquanto isso, o protagonista pensava que o golpe que acabara de desferir havia consumido 7 dias de sua vida, deixando-lhe apenas 3 restantes. Ele sabia que, se precisasse atacar novamente, acabaria expondo sua condição. Yun Ye começou a caminhar tranquilamente e declarou que, se os ancestrais das 2 Terras Santas tivessem vindo para a batalha, eles teriam uma pequena chance de vitória. No entanto, ele tinha certeza de que os inimigos o subestimaram e não trouxeram seus ancestrais. Ele continuou falando que era bom terem se reunido ali naquele dia, pois, assim, ele poderia limpar as Terras Santas da Terra e da Estrela e Lua sem precisar viajar até lá.
Enquanto canalizava uma esfera de energia na ponta de seu dedo, Yun-Ye afirmou que sempre fora justo com todas as vidas e que, por isso, daria 3 segundos para os atacantes. Tranquilamente, o protagonista iniciou outra contagem. O homem mais velho começou a chamar por Yue Lao, mas, ao olhar para trás, percebeu que ele já não estava mais ali. Yue Lao, que já estava voando com sua espada, gritou dizendo que não era bom corredor e, por isso, sairia primeiro. Ele desejou boa sorte ao amigo da Terra Santa da Estrela e da Lua. Um dos discípulos do homem mais velho pediu para partir com ele, mas o protagonista chegou ao número 1 de sua contagem novamente. O homem mais velho fugiu, voando em sua espada, enquanto ordenava que seus discípulos fugissem também. Enquanto isso, o protagonista refletia que quase havia se exposto, pois sentia como se seu corpo tivesse sido completamente drenado de energia. Os discípulos de Yun-Ye correram desesperados em sua direção. Uma mensagem do sistema surgiu, parabenizando-o por ter completado a tarefa. Assim, o protagonista ganhou 20 pontos, que foram convertidos em 20 dias de vida. Sentindo-se fraco, ele pediu ao sistema que se apressasse e trocasse os pontos. Com isso, sentiu seu corpo revigorado novamente. Yuan se aproximou dele e perguntou como ele se sentia. O protagonista respondeu que já estava bem e que apenas havia tido um pico de pressão alta, pois estava velho e não conseguia mais fazer movimentos rápidos. Nesse momento, Gao segurou um objeto em suas mãos e disse ao protagonista que a 5ª discípula estava em perigo, temendo que ela tivesse encontrado algo no reino secreto. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, informando que a discípula do anfitrião está em perigo e que ele deve salvá-la. Caso consiga, ele ganhará 20 pontos, mas, se falhar, os pontos que ele possui serão reduzidos a 0. Yun-Ye fica completamente revoltado e diz que arriscou tudo por esses pontos, e agora o sistema quer tomá-los dessa forma. O sistema avisa que a missão ainda está carregando e pede que o anfitrião se mantenha calmo, o que deixa Yun-Ye ainda mais irritado e sem reação. O protagonista pensa que seu sistema é ridículo, pois os sistemas de outras pessoas estão cheios de benefícios, enquanto o dele parece uma bomba relógio que constantemente ameaça sua vida. Ling olha para Yun-Ye e pergunta por que seu mestre está falando sozinho. Gao responde que acha que o mestre está mentalmente instável devido à exaustão da batalha. Yuan, por sua vez, pergunta ao protagonista quais são as ordens, já que uma de suas irmãs está em perigo. Ling, irritado, comenta que essas 8 terras santas são muito hipócritas, pois, além de atacarem em um momento de fragilidade do mestre, também atacaram sua irmã mais nova. Ele então sugere a Yun-Ye que deem um lembrete agradável a todas as 8 terras santas. Gao apenas concorda com seu irmão mais velho. Em seus pensamentos, Yun-Ye se pergunta o que o dono anterior desse corpo fez para que seus discípulos fossem tão ferozes. Pensando por esse lado, o protagonista acredita que é por isso que estão sendo atacados e que no futuro haverá ainda mais problemas. Ele então diz que, embora existam pessoas sem vergonha nas 8 terras santas, há discípulos inocentes por lá. Continua dizendo que, se eles matarem pessoas inocentes só porque são fortes, qual seria a diferença entre eles e os hipócritas das 8 terras santas? Yuan, orgulhosa, começa a elogiar Yun-Ye, dizendo que ele nasceu para ser um mestre. Ling, no entanto, lembra que o mestre os ensinou antes que apenas um tolo agiria razoavelmente diante de uma situação problemática que pode ser facilmente resolvida com força. Essa frase atinge diretamente os argumentos do protagonista. Yuan comenta que o mestre sempre foi gentil e de bom coração, e que deve ter seus motivos. O protagonista, então, os interrompe tossindo para chamar atenção. Ele explica que resolver problemas pela força não significa atacar inocentes indiscriminadamente. Isso se chama promoção de energia positiva e pergunta se os discípulos entenderam. Os 3 ficam completamente confusos sobre o que isso significa. Sem saber o que dizer, Yun-Ye afirma que mostrará isso em outro momento e que agora o mais importante é salvar Xiaolu. Yun-Ye então observa que Gao e Ling sofreram graves danos em suas fontes espirituais e recomenda que meditem para se recuperarem.
Ele também observa que o portão do templo precisa ser protegido e pede que os dois fiquem e o guardem enquanto ele e Yuan vão salvar Xiaolu. Os discípulos rapidamente aceitam as ordens. Algum tempo depois, eles descem a montanha do Pico de Lótus. Yun-Ye dá suas últimas instruções aos discípulos, pedindo que fiquem vigilantes enquanto ele estiver ausente. Além disso, ordena que usem os espiões infiltrados nas 8 Terras Santas para coletar informações e descobrir o paradeiro das outras 2 discípulas, convocando-as de volta ao Pico de Lótus o mais rápido possível. Ling e Gao obedecem prontamente. Ao olhar para o templo, Yun-Ye percebe que a barreira de proteção foi enfraquecida no último ataque. Ele teme não resistir a um novo confronto contra alguém poderoso. Para proteger o templo, lança uma poderosa magia de proteção, sacrificando um dia de sua vida. Uma energia imensa cai sobre o templo, cobrindo o Pico de Lótus. Gao e Ling, olhando para o céu, perguntam se isso seria uma formação celestial de alto nível. Sentindo um traço de energia justa na formação, eles se perguntam se isso é o que o mestre chamou de energia positiva. Ling, emocionado, diz que sentiu um raio de luz iluminando a terra e subitamente teve uma inspiração. Vendo seus discípulos tão impressionados, Yun-Ye fica sem saber o que fazer, mas rapidamente se recompõe. Ele explica que essa formação pode resistir a 9 ataques de força total de um especialista no reino do imperador e que, mesmo que os 8 mestres das Terras Santas ataquem juntos, a barreira resistirá por tempo suficiente para ele voltar à montanha. Yuan, animada e orgulhosa de seu mestre, diz que ele é verdadeiramente o mais forte do mundo e que é uma grande honra ser sua discípula. No entanto, ela se vira para Yun-Ye e pergunta se ele já descobriu a localização específica da irmã mais nova. O protagonista fecha os olhos por um momento, concentra-se e localiza um portão específico. Sua expressão muda de tranquila para extremamente irritada. O protagonista nos conta que Yuan Xiaolu é a discípula favorita do mestre original. Ela teve uma vida bastante trágica, pois seus pais faleceram muito cedo. Um velho amigo do mestre original a entregou aos cuidados dele. No entanto, por causa das dificuldades que enfrentou desde criança, ela amadureceu cedo e foi diligente em seu cultivo. Xiaolu não era tão travessa e animada quanto as crianças de sua idade. Nesse momento, Xiaolu estava cercada por diversos homens. Um deles, com uma franja chamativa, gritou dizendo a Xiaolu que o mestre dela estava sendo atacado naquele momento e que provavelmente não resistiria. Outro homem, com um bigode, afirmou que mesmo que Xiaolu conseguisse escapar, provavelmente o mestre dela não conseguiria aproveitar o elixir de ressurreição suprema. Os homens começaram a se aproximar cada vez mais de Xiaolu, insistindo para que ela se entregasse e se tornasse escrava deles. Contudo, Xiaolu gritou para que parassem de falar bobagens e de amaldiçoar o mestre dela. Além disso, afirmou que seu mestre era um homem bravo e forte, e que viveria mais do que todos ali. O homem da franja preparou um ataque, dizendo que a mandaria para esperar por seu mestre no céu, disparando um golpe poderoso em direção a Xiaolu. Ela tentou bloquear o ataque, mas acabou caindo no chão, deixando cair os 2 elixires que havia conseguido. O homem da franja pegou uma das pílulas, ficando muito satisfeito. Xiaolu se desesperou ao perceber o que acabara de acontecer. Com um sorriso no rosto e o elixir na mão, o homem perguntou o que aconteceria se ele eliminasse uma discípula do grande herói Yun-Ye. Xiaolu, entretanto, saltou rapidamente, pedindo o elixir de volta. O homem de bigode afirmou que acabaria com ela ali mesmo. Uma grande aura escura começou a emanar de seu corpo, e de repente, uma de suas mãos se transformou em uma imensa garra. Ele partiu para atacar Xiaolu, que vinha a toda velocidade. Ela se assustou ao ver aquilo e gritou desesperada. Xiaolu foi atingida pelo golpe daquela enorme mão estranha e bateu com força contra a parede. Nesse mesmo momento, o homem de bigode a segurou. Enquanto a erguia, ele afirmou que aquele elixir era usado pelo imperador do vale deles, o famoso rei da medicina, e acusou Xiaolu de usar uma técnica de um traidor para produzir o elixir, dizendo que ela merecia morrer por isso. Xiaolu, nesse momento, só pensava que seu mestre estava esperando por aquele elixir. Mesmo não tendo medo da morte, ela se sentia inútil por estar naquela situação.
Nesse instante, alguém chegou ao local gritando para que parassem. O homem de bigode virou-se, perguntando quem estava gritando assim, e rapidamente soltou Xiaolu ao reverenciar o recém-chegado. O homem, que estava vendado, disse que eles quase haviam arruinado aquele precioso medicamento. Confuso, o homem de bigode questionou o que ele queria dizer com o medicamento. O homem vendado explicou que o sangue de Xiaolu tinha a essência de um semideus, de tão concentrado que era. Por isso, ela certamente não era alguém comum. Ele continuou dizendo que temia que alguém pudesse consumir o sangue dela e remodelar seus meridianos, mantendo-a viva por tanto tempo. Ressaltou que, nas 8 terras sagradas, apenas uma pessoa alcançara aquele reino. Ele concluiu que Yunye devia realmente amar aquela discípula. Xiaolu, ao ouvir tudo isso, lembrou-se de algo sobre seu sangue. Quando foi acolhida pelo homem mais velho, ele havia dito ao mestre que ela não viveria mais do que 5 anos. Porém, Yunye remodelara seus meridianos, sacrificando a coisa mais preciosa de um cultivador, sua essência de sangue. Recordando-se de seu mestre, Xiaolu percebeu que não sabia que ele havia compartilhado seu próprio sangue com ela. Sempre se considerou uma menina doente e desprezada por todos, mas seu mestre sempre fora tão bom para ela. O homem vendado acrescentou que não apenas o reino do semideus, mas até mesmo o reino do Deus verdadeiro poderia ser desafiado usando o sangue de Xiaolu. Eles poderiam refinar um elixir para alcançar o reino do semideus, ficando muito próximos do reino do Deus verdadeiro. Nesse momento, Xiaolu decidiu agir. Pensou no quanto seu mestre havia depositado amor e alma nela, e concluiu que definitivamente não queria morrer ali. Usando parte de sua essência de sangue como arma, Xiaolu se recompôs rapidamente, levantou-se e saltou para a frente, recuperando o elixir que o homem da franja havia roubado. Os 2 homens começaram a gritar um com o outro para não deixarem Xiaolu escapar. Enquanto isso, ela corria rapidamente, cheia de esperança de rever seu mestre. O homem que a observava fugir começou a canalizar sua energia, declarando com confiança que gostava de ver como ela ainda tentava escapar. Uma aura escura e poderosa surgiu ao redor dele, cercando completamente Xiaolu com uma névoa negra. Ela caiu ao chão, sem conseguir respirar direito, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Neste momento, Xiaolu está presa com o homem vendado. Ela o adverte para não ousar atacá-la, pois seu mestre não o perdoará. Confiante, o homem responde que nem mesmo Yunye seria capaz de suportar aquela névoa venenosa. Ele continua dizendo que a estrela da vida de Yunye caiu há um dia e pergunta como Xiaolu não sabia disso. Xiaolu se recusa a acreditar em palavras tão cruéis e afirma que seu mestre jamais morrerá. O homem tenta consolá-la, dizendo para não ficar triste, pois ele a enviará para se reunir com seu mestre naquele exato momento. Em seguida, ele prepara um ataque de chamas em sua mão. Xiaolu, visivelmente abalada, grita pelo seu amado mestre. Ao olhar para cima, ela se depara com um imenso ataque flamejante. De repente, algo surge diante dela, e com apenas um golpe, destrói o ataque inimigo com facilidade. O homem vendado se assusta e fica confuso. Com a força do impacto do bloqueio, ele é lançado para trás, mas seus discípulos o seguram para que não caia. Xiaolu, ao perceber que Yunye estava ali, pergunta se ele realmente não está morto. Yunye, colocando os dedos na testa de Xiaolu, a chama de pirralha ingrata, pois o mestre viajou um longo caminho para salvá-la, e ainda assim ela não consegue desejar coisas boas para ele. Rapidamente, Xiaolu se levanta e, gaguejando, deseja tudo de bom ao seu mestre, mostrando o elixir que conseguiu para ele. No momento em que Yunye pega o elixir, Xiaolu se sente muito mal e desmaia. Ao vê-la cair, Yunye pensa que o maldito rei do vale ousou usar uma técnica tão cruel em uma adolescente. Além disso, ele conclui que devem tê-la forçado a uma situação extrema, o que a levou a usar sua essência de sangue. Yunye se pergunta se o ataque de chama tripla foi uma tentativa de refinar Xiaolu em um elixir humano. Ele observa que, mesmo sem conseguir manter sua própria vida, Xiaolu tentou proteger o elixir desesperadamente. Yunye então pede para Yuan cuidar bem de Xiaolu, e Yuan prontamente aceita a missão.
Enquanto isso, Yun-Ye se vira para o rei da medicina do vale. Os dois capangas do rei ficam assustados e comentam que ninguém no continente pode enfrentar Yun-Ye. Contudo, ainda estão confusos sobre a suposta morte de Yun-Ye, acreditando que a garota do clã dos fantasmas sob sua guarda seja habilidosa em disfarces e talvez esteja se passando por ele. Um dos homens comenta que, mesmo que Yun-Ye tenha ressuscitado, deve estar perto da morte, pois seu cultivo deve ter sido gravemente danificado. Eles acreditam que, unindo forças, os três podem ter uma chance contra ele. Enquanto caminhava na direção deles, Yun-Ye comenta que os homens devem ser figuras importantes para o rei da medicina e, portanto, proficientes em alquimia. Segurando uma flor de lótus flamejante, Yun-Ye os convida a observar seu fogo mais de perto. O homem vendado reconhece o fogo kármico de lótus vermelho e se assusta. Yun-Ye lança o fogo na direção deles, eliminando-os rapidamente com uma grande torrente de chamas. Uma mensagem do sistema aparece, informando que Yun-Ye consumiu um dia de vida para realizar o ataque. Observando o impacto, Yun-Ye declara que, a partir daquele dia, o rei da medicina está expulso das 8 terras santas e das grandes seitas. O ataque de Yun-Ye é tão poderoso que é avistado a longa distância por várias pessoas, que confirmam que ele não está morto. Um homem comenta que o alvo foi o rei da medicina do vale, enquanto o outro menciona que aquele é o poder do karma, pois o rei capturava pessoas e as transformava em elixires. Alguns, emocionados, relatam que suas filhas foram vítimas disso. Agora, concordam que o rei da medicina mereceu aquele destino. Voltando para Yun-Ye, o sistema o parabeniza por completar a missão. Yun-Ye ganha 20 pontos e, por eliminar 3 vilões juntos, recebe mais 3 pontos adicionais, que são automaticamente convertidos em vida. Ele percebe que eliminar vilões também dá pontos de vida e comenta que esse sistema é o mais enganador de todos, já que os pontos de eliminação têm uma proporção de 1 para 1. Neste momento, uma voz surge, afirmando que Yun-Ye fez tantas coisas por ali e agora deve uma satisfação. Era um homem com uma essência de santo sobre suas costas. Yuan gritou dizendo que aquele era um dos 3 santos do rei da medicina do vale e comentou que a força física dele já estava em um nível extraordinário. Yuan ficou com medo de que aquele homem já tivesse alcançado o pico do Reino Santo, devido à bênção do corpo Dharma. Explicou que a essência de todos os seres vivos, dentro de um raio de 30 milhas, seria drenada e que quase ninguém abaixo do reino do imperador seria capaz de derrotá-lo. Yuan continuou dizendo que se lembrava de que essa técnica secreta havia sido destruída no passado, questionando como aquele homem conseguiu cultivá-la e evoluí-la. Enquanto isso, o protagonista observava o inimigo e achava muito interessante o corpo Dharma da essência do Santo Misericordioso. Ele explicou que, como a maioria dos corpos Dharma de nível celestial, a essência do Santo Misericordioso também evoluiu dos restos de corpos Dharma antigos. Aqueles chamados santos e ancestrais poderosos pegaram os fragmentos e os integraram, pensando que haviam criado algo capaz de rivalizar com os antigos corpos de Super Dharma. O protagonista destacou que esses chamados corpos de Super Dharma estavam cheios de fraquezas comparados com os antigos e que essas formas podiam ser consideradas artificiais, como tigres de papel que poderiam ser facilmente destruídos. O homem santo afirmou que Yun-Ye havia permitido que sua discípula roubasse um elixir, causando a destruição de centenas de fornos de elixir e a morte de 3 anciões da seita interna. Ele continuou, dizendo que, por conta disso, o vale estava quase todo destruído e que, se o protagonista entregasse a discípula, ele consideraria isso uma desculpa aceitável, protegendo o nome de Yun-Ye como a primeira pessoa das 8 terras. Yun-Ye questionou se o homem realmente acreditava que ele trairia seus discípulos por uma reputação póstuma para agradar famílias ricas e famosas. O homem santo acusou Yun-Ye de fingir e declarou que, se o protagonista quisesse prolongar sua vida à força, além de reabastecer elixires espirituais e a essência espiritual externa, só restaria queimar seu cultivo. Ele olhou para o protagonista com uma expressão ameaçadora e relembrou que, no dia anterior, no Pico de Lótus, o protagonista havia derrotado 3 terras santas e usado o fogo do lótus vermelho.
Agora, a flutuação de aura do protagonista estava mais fraca do que a de suas duas discípulas, levando o homem a perguntar se Yun-Ye havia caído alguns níveis de seu reino atual. O protagonista pensou que talvez tivesse queimado todo o seu cultivo para realizar aqueles feitos, mas percebeu que a situação não era bem como o homem acreditava. Ele respondeu que o homem santo realmente era um dos 3 santos do vale, pois conseguiu detectar seu verdadeiro nível de cultivo, mas advertiu que não estava mais no 9º nível do reino Dao, e sim no reino da reencarnação. O homem santo ficou surpreso ao ouvir isso, e enquanto olhava para Yun-Ye, pensava que o protagonista parecia tão fraco quanto suas discípulas. Contudo, ele desconfiava que Yun-Ye pudesse ter um truque na manga. Ainda assim, o homem decidiu testar isso. Ele gritou que Yun-Ye era teimoso e que, por isso, enviaria ele e suas discípulas para a Terra dos Pés juntos. Ativando um ataque, formou um portão de coleta de essência santa. Yuan gritou, pedindo para que seu mestre tivesse cuidado. O protagonista virou-se para o homem santo e disse que, apesar de ter uma boa compreensão, era lamentável que tivesse cultivado um corpo Dharma de baixa qualidade para o nível atual. Ele explicou que aquilo era apenas uma versão copiada, incapaz de resistir a um movimento diante do verdadeiro corpo Dharma. Sacrificando mais um dia de vida, o protagonista canalizou sua essência e ativou o corpo Dharma verdadeiro. Um imenso espírito Dharma surgiu atrás de Yun-Ye. O homem santo ficou aterrorizado ao reconhecer aquele como o corpo Dharma antigo das 10 direções do céu e da terra. Uma luz intensa surgiu, dissipando o corpo de Super Dharma. As discípulas ficaram encantadas ao ver o verdadeiro corpo Dharma de seu mestre. Yuan comentou que o mestre nunca tinha apenas um movimento, e nunca falhava. O homem santo recusou-se a aceitar o que acabara de acontecer, alegando ser impossível, já que o protagonista não tinha poder de cultivo suficiente para aquilo. Ele apontou para Yun-Ye e perguntou se ele havia tomado algo ilícito ou usado alguma técnica proibida. Yun-Ye levantou 2 dedos e disse para ele parar de pensar sobre isso, pois, quando chegasse ao submundo, o rei do inferno explicaria. O protagonista ordenou que seu corpo Dharma atacasse novamente. O homem santo, desesperado, pediu que não se aproximasse. Nesse momento, um símbolo de Yin e Yang surgiu no céu, e um poderoso raio saiu de dentro dele. 2 homens apareceram em meio à fumaça da explosão. Um deles, de cabelo branco, aconselhou Yun-Ye a não lutar desnecessariamente enquanto estivesse à beira da morte. Ao ver isso, o homem santo ficou animado e gritou que seu irmão mais velho havia ativado a formação de proteção da montanha. O homem de cabelo branco explicou que aquela formação venenosa era muito poderosa, criada há muitos anos, e que, mesmo no auge de sua força, o protagonista não conseguiria escapar antes que sua alma fosse corroída pelo veneno. Nuvens de veneno em forma de dragão surgiram. O protagonista, animado, comentou que já havia ouvido falar sobre a formação de bloqueio de alma do dragão venenoso de Bagua. Ele revelou que alguém o visitou certa noite no Pico de Lótus para pedir conselhos sobre como fazer a formação. Então, revelou que quem havia sacrificado metade de seu cultivo para criá-la era um sênior chamado Wang Heng. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!